paz do Senhor. Na paz do Senhor. Que bom, né? Louvar o Senhor mais um dia. Nós estamos plena quinta-feira, já no meio, quase acabando a semana, mas nós estamos aqui para louvar o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Deus, nesse dia em especial eu quero te agradecer, ó Deus, por todas as provisões que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha casa, sobre a casa da igreja, Pai, sobre cada pessoa que frequenta esse lugar, ó Deus. Obrigado, Pai, pelas tuas mãos sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Entregamos a Ti, ó Deus, o nosso louvor. Entregamos a Ti nessa noite o nosso culto, ó Pai. Recebe, Senhor, como um culto racional, mas um culto, Senhor, de adoração. É o que nós queremos fazer nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sai da paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. Em nome agora do Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para estar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para estar em tua presença, contemplar tua grandeza. Chamar o Senhor em espírito e em verdade. Me prostra aos teus pés na beleza da santidade. Sendo meu louvor que seja um cheiro suave.
Ele é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés juntos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estivesse em cama e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Mas é como Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Acertando Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimou da lava cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimou da lava cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
feliz. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que todos nós somos um milagre, né? Se cada um for contar um milagre para chegar até aqui, são vários, né? Eu vou contar um testemunho que eu senti no coração, que eu vou contar. Quando eu tinha 5 anos, meu pai e minha mãe eram evangélicos, né? Minha mãe tinha um vício, ela fumava. Só que muitas vezes ela escondia do pastor que ela fumava. E um dia ela fazia muito voto, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente vai falar e no que a gente vai prometer para Deus. Que com Deus não tem troca, né? Você faz ou você faz. E minha mãe fazia muito voto com Deus. Se ela parasse de fumar, ou ela ia dizimar na igreja, ia frequentar mais a casa, levar a sério. E não era isso que acontecia. E um certo dia ela, indo para a casa da minha avó, ela encontrou uma irmã que passou de bicicleta, parou até ali e minha mãe estava fumando. Aí quando a minha mãe viu essa irmã, minha mãe apagou o cigarro na mão, para a irmã não ver, mas a irmã parou a bicicleta. Irmã, Deus manda te falar uma coisa. Aí a minha mãe já assustada olhou. Não faça voto de tolo, porque se a irmã continuar fazendo o que a irmã está fazendo, Deus vai tocar naquilo que a irmã mais ama. E assim a minha mãe abaixou a cabeça e na hora ela se tocou que era o cigarro, né? Que ela estava escondendo, estava fumando ainda. Passou uma semana, eu cheguei da escola, do colégio, comecei a passar mal. Passar mal. Minha mãe levou eu no hospital. Chegou lá, estava com uma febre muito alta. O médico falou que era uma gripe. E me medicou, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, a febre já estava quase 40 graus, delirando. E a minha mãe me levando na metade do caminho, eu desmaiei. E quando chegou no hospital, a minha mãe falou assim, doutor, o médico falou assim, mas de novo essa criança aqui, mãe, eu acabei de medicar ela, o remédio não deu nem efeito. A minha mãe falou assim, minha filha está morrendo, como você não vai fazer nada? Aí
uma médica passando falou, não, interna essa criança agora. Eu estava com meningite. Quando a minha mãe já me isolou no quarto, né? E quando a minha mãe foi colocar a roupa para poder me ver, eu já estava com a minha cabeça crescida. E ali eu falava, eu quero morar com o Papai do Céu. E aquilo a minha mãe chorava, né? Na hora ela lembrou dessa palavra que a irmã tinha falado para ela. Eu fui para São Carlos, fiquei na UTI quase uns 20 dias e os médicos falaram para minha mãe, olha, dona Claudete, a sua filha, se ela conseguir sobreviver dessa, ela vai ficar numa cadeira de roda, porque essa meningite ela deixa sequela, né? Mas quando Deus tem, mesmo ela pagando preço, porque Deus tocou naquilo que ela mais ama, mas não tirou, porque Deus já tinha promessa na minha vida. Amém. Glória a Deus. E quando Deus tem a promessa na sua vida, pode alguém pagar o preço, mas a palavra dele vai se cumprir. Pode Amém. passar o tempo que for, a palavra dele vai se cumprir. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, quando a minha mãe foi me buscar, passou os 20 dias que eu fiquei lá em São Carlos, eu sentei e falei, mãe, quero comer. E o médico veio aqui e falou que eu já posso ir embora. A minha mãe falou, não pode, Adriana. O médico falou para a mãe que você vai ficar aqui mais um tempo. Eu falei, não, mãe, eu vou embora. E nisso o médico chegou para minha mãe e falou assim, ó, aconteceu um milagre, porque a sua filha melhorou e ela não ficou com sequela. Glória a Deus. E eu, assim, foi muito gratificante ter, assim, eu paguei o preço, mas foi para hoje eu estar aqui contando essa história, né? Não brinque com a palavra do Senhor, porque Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então, se hoje eu estou aqui de pé, é para a honra e a glória do Senhor Jesus, e fora outros milagres que Ele tem feito na nossa vida, né? Então, a palavra de Deus, ela é muito exata, né? A gente não pode ficar em dois barcos. Ou a gente fica aqui ou a gente fica lá. Porque com a mão de Deus não se brinca. E é isso que eu queria falar. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Não? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, com as coisas de Deus a gente não pode brincar mesmo. Deus, Ele é muito tremendo. Antes de a gente passar para a palavra da oferta, eu também gostaria de contar um testemunho. Antes de ontem a gente estava com um problema, e aí eu entrei dentro do banheiro e falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor faça um milagre. E orei dentro do banheiro, chorei um pouquinho e falei, Deus, eu preciso de um milagre. E a gente precisava de um dinheiro. E aí, o milagre não chegou, né? Deus não fez o milagre. Hoje pela manhã eu estava numa reunião lá na secretaria e eu recebi uma mensagem de um advogado que eu tenho. E eu tenho uma ação na justiça, né? E ele mandou mensagem, falou assim, olha, aqui é do escritório e eu tô entrando em contato, porque o doutor, falou o nome do advogado, pediu para que você entrasse em contato com ele, porque você ganhou a ação e você vai receber hoje. Você tem esse valor para receber hoje. E aí, como o diabo ele é sem vergonha, né? Ele escutou o que eu orei antes de ontem. Que eu falei para Deus, Deus, eu preciso de um milagre. E ele veio com essa conversa. No meio, eu mandei para ele e tal, ele falou, só que eu falei para ele, tá muito estranho esse valor. Que era um valor muito alto, eu falei, tá muito estranho esse valor. Porque a minha ação não é esse valor. Aí ele falou para mim, não faz nada. A hora que você sair da reunião, quando você vier para casa, a gente resolve isso. E aí no meio do caminho eu vim dirigindo, eu vim falando com Deus, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre se isso foi realmente
é o resultado da minha oração ou não. Se é uma cilada do inimigo ou se é um resultado de oração. E a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E quando eu cheguei em casa, eu já tinha no meu coração qual era a resposta. Mas mesmo assim, a gente é um pouco duro, né? E aí, nós conseguimos o telefone do escritório, do real escritório. Foi quando eu liguei e o estagiário falou para mim, não, isso é um golpe. Não passe seus dados, porque isso é um golpe. E esse advogado, essa pessoa que se passou por advogado, queria o número da minha conta, do meu banco, porque ele tinha que depositar hoje o dinheiro. Então, muitas vezes, a gente pede uma coisa e a gente não espera Deus responder. E quando o diabo te oferece, você acha que foi Deus. Então, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Porque dentro do carro, quando eu vim orando, eu sabia que aquilo era um golpe. Porque eu senti no meu coração que aquilo era um golpe. E aí, mesmo assim, eu relutei, cheguei aqui, a gente ainda conversou, falou, vamos tentar, vamos ligar. E ele falava, mas não é possível que é um golpe. Eu falei, então, não sei. Mas ao mesmo tempo que eu achava que era um golpe, eu achava que não era. Porque o coração do homem é enganoso. Né? Mas a resposta vem de Deus. Glória a Deus. E aí não foi aquela resposta, né? E aí a gente ficou meio assim, falou, puxa, não era um golpe, né? Não deu muito tempo, a resposta chegou. Era umas 6 horas da tarde, né, amor? A resposta chegou. Quer dizer, Deus, ele responde na hora que ele quer. E do jeito que ele quer. Glória a Deus. Se aquele dinheiro viesse, nossa, a gente ia fazer muita coisa. Mas Deus falou, não é hora daquele dinheiro vir. A minha resposta é essa, o valor é esse, o que você precisa é isso. Glória a Deus. Então, assim, quando a gente realmente se coloca diante de Deus e quando a gente é fiel a Deus, no dízimo e na oferta, o Senhor abre realmente a porta do céu. Glória a Deus. E isso é fruto da nossa fidelidade com Deus. Porque esse mês a gente falou, a gente vem dizimando, a gente vem ofertando, mas esse mês a gente falou, ó, vamos fazer isso. Vamos pegar o nosso dízimo e vamos comprar as cadeiras da igreja. E aí Deus abriu a porta. Glória a Deus. E a gente amanhã vai comprar mais cadeira para a igreja. Glória a Deus. Então assim, a gente crê que realmente Deus fala no nosso coração. Mas a gente precisa aprender a ouvir. Aprender a distinguir o que é Deus e o que é o diabo. Porque o diabo também fala no nosso ouvido. Mas a gente precisa saber ouvir a voz do nosso pastor. Glória a Deus. A voz do Senhor. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Irmão, ser fiel na casa do Senhor não é com tristeza. Porque você não está tirando do que é seu. Você está devolvendo ao Senhor o que Ele te deu, o que Ele te emprestou. Porque Ele deixou você cuidado desse dinheiro. Então a gente é como se a gente fosse mordomos do Senhor. Então a gente cuida do dinheiro que Deus deixa na nossa mão para a gente administrar nossas coisas. Então a gente tem que ofertar ao Senhor com alegria. Trazer na casa do Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nessa noite, ó Pai, entregamos a Ti a nossa oferta. Entregamos, ó Deus, o nosso dízimo. E queremos, ó Pai, que o Senhor continue abrindo a janela do céu. Continue abençoando, ó Deus, conforme diz a Sua palavra. Porque o Senhor ama quem dá com alegria. E nessa noite, ó Deus, nós entregamos a Ti com alegria, ó Pai, a nossa oferta e o nosso dízimo. Abençoa, Senhor. Derrama sobre nossas casas, ó Pai, a bênção sem medida. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te louvamos. Amém. Eu quero orar também, e especialmente pela irmã Isilda, que ela está hospitalizada.
não sei se está com dengue. Dengue é moda aqui em Ribeirão Preto. Meu irmão Bruno está com suspeita de dengue, muitas dores. Por todas as pessoas que nos pediram oração. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nos colocamos na tua presença, Pai. Pedindo perdão pelas nossas falhas, Senhor. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas omissões, para que possamos estar, Senhor, dignamente na tua presença. Quero entregar aqui, Pai, todos esses pedidos, todas essas petições que fizemos, Senhor, que nos passaram, nós estamos entregando nas suas mãos, Senhor. Em especial, Senhor, colocamos o irmão Bruno, que está com dengue, a irmã Isilda, que está hospitalizada, Senhor. Colocamos aquela família em Barrinha, Senhor, que perdeu o filho há pouco tempo. Colocamos todos os nossos vizinhos, Senhor. Colocamos todos os nossos, as coisas que nós não temos conseguido, Senhor, com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência na nossa vida, Senhor. Cuida da nossa saúde, Pai, dos nossos filhos, Pai, do nosso emprego, Pai, do nosso celeiro, Pai. Que ele seja, Senhor, prova das tuas bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus. A palavra de hoje é um dos milagres de Jesus que ele fez em Betsaida. Ele curou um cego, justamente no mesmo lugar onde ele multiplicou os pães. Betsaida era chamada Casa de Pesca. Foi onde nasceu Pedro, o apóstolo Pedro, André e Filipe. Então era muito conhecido. Eles sempre passavam ali. Diz assim a palavra. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então, ele tomou o cego pelas mãos e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. E indagou: vês alguma coisa? E o homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entre. Engraçado, porque ele curou alguns cegos, cada um de uma maneira. E naquele lugar onde ele fez aquela multiplicação, ele não queria, ele tirou aquele cego dali. A palavra fala: e chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Deixa eu começar por aqui. Em Marcos, aqui mesmo, no capítulo 16, verso 15, diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura.
que a gente pode aprender com isso aqui? Se não fosse aquelas pessoas que levaram o cego, certamente o cego não chegaria até Jesus, nem Jesus chegaria até o cego. Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro ensinamento que a palavra nos dá: não seja omisso com a palavra do Senhor. Aquilo que você falou da sua mãe. Quantas vezes nós tentamos negociar com o Senhor? Quantas vezes nós achamos, o mês que vem, olha, o mês passado eu fiz muita coisa, o mês que vem eu não vou fazer. Quantas vezes a gente quebra a cara e acha que a culpa é um azar, que a culpa é de Deus. Foi falado aqui, Deus nos fez para que a gente vivesse em abundância. Por que às vezes a gente não consegue fazer isso? Por que às vezes recai muitas coisas que muitas pessoas dizem que é castigo? Mas não é castigo. São frutos que nós colhemos. A palavra fala que algumas pessoas levaram aquele homem. Betsaida era um lugar que ficou amaldiçoado por Deus. O lugar onde ele fez milagre. O povo, um imperador com o tempo, era um povoado, era um lugar de pesca, era a casa de Pedro. Um povoado, um imperador investiu tanto naquele lugar, porque tinha muita gente, e Betsaida se tornou uma cidade. E ela se chamava, naquela época, Betsaida Júlia, em homenagem à filha do imperador. E a palavra fala: então ele tomou o cego pelas mãos e o conduziu para fora da aldeia. Às vezes a gente quer que Jesus nos abençoe, mas a gente continua exatamente o que aconteceu com a sua mãe. Que muitas vezes acontece com a gente. A gente fica esperando uma oportunidade para melhorar. A gente fica tentando negociar uma coisa inegociável. Imagina Jesus pegando aquele cego, levando ele para outro lugar, saiu da aldeia. O que aquelas pessoas que estavam ali e que viram, que presenciaram a multiplicação dos pães, eles passaram 3 dias ali, eles viram. O que será que aquelas pessoas pensaram de Jesus? Por que ele está saindo? Por que ele está levando o cego embora? Será que ele tem um particular com o cego? Às vezes você tem que sair. Você tem que sair daquilo que você vive para receber a bênção. Às vezes você tem que, tirar uma coisa que está pesando, uma coisa que você carrega há muito tempo, e que Deus não gosta. Você recebe, a bênção é tua, a bênção já está traçada, a bênção já foi dada, mas alguma coisa está impedindo. Por que alguns recebem a bênção e outros não recebem a bênção? A culpa de alguém? Não. Quando nós vivemos, é daqui para lá que eu falo, quando nós vivemos alguma coisa errada, ou num lugar errado, ou com pessoas erradas, dificilmente você consegue a bênção. Algum tempo atrás, eu orava por uma pessoa, eu tinha certeza que essa pessoa, era um câncer terminal. Eu estava convicto que essa pessoa ia sobreviver. Ela estava no finalzinho, a gente sentia isso. Mas eu tinha uma fé tão grande, que eu orava 2 vezes por dia para essa pessoa, e eu já falei aqui. Mas Deus falava comigo: eu preciso da sua santidade. Eu quero a sua santidade. Ou seja, a sua correção. Eu quero a sua correção. E um certo dia esse menino morreu. E eu fui no enterro dele. Pedi permissão para a família. E fui muito bem recebido, chorando junto.
Mas o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus tira aquele homem, ele quer dizer para você: para de fazer coisas que não são para ser feitas. Faça aquilo que a palavra fala. Faça aquilo que eu te ordeno a fazer. Quando a gente fica mentindo para Deus, quando a gente fica inventando certas coisas, a gente não está enganando Deus. A gente está enganando a gente. A gente está enganando a gente. E Jesus teve que tirar aquele homem da aldeia, porque a aldeia, ela estava sendo, já era um lugar amaldiçoado. Já era um lugar amaldiçoado. Aquele lugar onde viram o grande milagre da multiplicação se tornou um lugar que não era um lugar sagrado. Era um lugar de ídolos, era um lugar de prostituição, era um lugar que havia coisas que Jesus não aprovava. E em seguida, cuspindo os olhos daquele homem, ele impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: eu vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. O que a gente pode entender isso? Árvores caminham? Não. Ele ainda estava contaminado com tudo aquilo, embora ele não visse, embora ele não conseguisse enxergar, mas ele percebia ao redor dele coisas que contaminavam. Se você fechar teus olhos e sair com pessoas que levam você para algum lugar, você fica imaginando coisas e você se contamina. Você se contamina. Se contamina. E ele via pessoas caminhando como árvores. Ou seja, ele ainda estava na aldeia. Ah, mas Jesus, ele podia ter curado, como ele curou quase todos, foi o único que ele curou em duas etapas. Jesus curou esse homem em duas etapas. O único que fala na Bíblia. E a palavra fala, às vezes, é preciso uma renúncia. Às vezes não. É preciso que nós renunciamos à vida passada. É preciso que nós renunciamos àquilo que a gente vive, para que a gente possa, quando a gente aceita Jesus, nós precisamos renunciar o antigo, a vida antiga, para que a gente possa receber a graça que o Senhor Jesus está nos dando. A graça que Deus está nos dando. Jesus curou aquele homem em duas etapas. Você já pensou se aquele povo, isso foi entre ele e o homem? Não tinha espectador, não tinha pessoas do lado. A palavra não fala de pessoas assistindo isso. Jesus tirou esse homem para um lugar onde ficou ele e o homem. Ele e o homem. E o homem disse: Senhor, eu vejo homens. E de repente ele não vê nada. Ele imagina no coração dele árvores como homens andando. E Jesus fez o quê? Tocou de novo nos olhos dele, barro. O que você vê agora? Quando ele estava prontinho. Ele falou: agora eu vejo. Agora eu consigo ver. Glória a Deus. Agora eu consigo ver. Porque ele se converteu. Ele aceitou aquela cura. É muito difícil a gente entender um processo. Quando nós falamos em processo, a gente fala muitas vezes em renúncia, a gente fala muitas vezes em dor. Todo mundo. Ela acabou de falar um processo, você acabou de falar um processo, para que você chegasse onde você chegou, para onde ela chegou. O que ela falou, eu participei. Nós estávamos numa situação na oração. Você
a gente fosse carnalmente, viver aquele problema que a gente vivia até algumas horas atrás, era muito difícil eu estar aqui pregando. Era muito difícil. Quando a gente levanta, quando eu levanto, quando ela levanta, quando eu, em particular, levanto, eu entrego minha vida para Deus. Com todos os problemas que a gente tem, que não são pequenos, isso aqui é um grande problema, entre aspas, para muita gente. Para mim não. Para mim não. Seria problema se eu parasse. Seria problema se eu parasse. E não havia absolutamente nada de uma situação que falasse para você, para mim, para ela, olha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E nós pedimos para o Senhor, Senhor, põe tua mão. Nosso nome está aqui também. Vivemos o processo. Vivemos o processo. E quando foi a tardinha, como ela falou, o processo foi resolvido. Glória a Deus. Jesus, um único milagre que fala da Bíblia, ele precisou que o processo tivesse duas partes. Glória a Deus. Primeiro, que aquele homem saísse daquele lugar, e que aquele homem deixasse aquele lugar. Porque às vezes você sai da onde você está, mas você fica lá. Às vezes você fica lá porque é cômodo. Como já foi falado aqui, eu faço votos com Deus. Não faça. Não faça. Por que não faça? Porque é difícil de você cumprir, é difícil da gente cumprir. Se converta primeiro. Se converta primeiro. Entregue ao Senhor sua vida. Depois, agradeça, porque buscar primeiro o reino de Deus e depois a sua justiça será acrescentada. Glória a Deus. Está aqui. Não precisa fazer votos com Deus. A palavra não ensina isso. Para você fazer votos com Deus, para você trocar favores com Deus. Deus não precisa de favores, Deus não precisa de esmola, Deus não precisa da gente. Nós precisamos de Deus. Mais uma vez o homem colocou suas mãos, mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza. Pela segunda vez, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Agora vem uma coisa muito importante. Jesus, depois de tudo isso, enviou aquele homem para casa recomendando-lhe: nem sequer volte ao povoado. Se a gente for voltando um pouquinho, voltando bastante, em Gênesis, começou, a palavra fala sobre o cativeiro, sobre o povo de Deus sendo aprisionado. E a promessa de Deus se cumpriu e Deus tirou aquele povo. 400 anos, Deus tirou aquele povo. E aquele povo, quando ele saiu daquele lugar, quando ele saiu do Egito, em caminho da terra prometida, olha só, vocês, eu não vou voltar, mas eu vou apenas citar o faraó, para se livrar daquele povo, depois de tantas pestes, depois de perder seu filho, ele entrega ouro, prata, roupas, ele entrega tudo para aquele povo, para que aquele povo fosse embora. Então aquele povo saiu de lá rico, aquele povo saiu com a liberdade e com dinheiro, com espécie, com riqueza. Mas todas as vezes que aparecia um problema, todas as vezes, o que o povo fazia? Queria voltar. Imagina você sendo apanhando, você sendo escravo, você às vezes não tendo comida suficiente para
para a tua família e querer voltar para um lugar desse. Você imagina? E aquele povo foi assim. Quando Jesus curou esse homem, ele mandou esse homem de volta para casa, mas não volta para lá. Aquele lugar não é seu. Aqui, quando o povo que foi liberto por Deus estava no deserto, a gente já sabe, foram 40 anos, uma distância que poderia ser 40 dias. Por que aconteceu tudo isso? Porque houve desobediência. Porque houve desobediência. E quando existe essa tal de desobediência, quando existe essa tal de, de inconstância na nossa fé, o inimigo age. O inimigo age. Se você que está aqui hoje, se você que está me ouvindo, quiser que Deus abençoe você, quiser que as bênçãos de Deus, você precisa de duas coisas: fé e constância. Fé e constância. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem que eu tenho uma lembrança muito feliz dela. Eu estava ela foi tema de uma campanha, uma igreja que a gente estava, e nós podemos ouvir, nós podemos presenciar muitas pregações que marcaram a gente. Mas às vezes Deus fala assim para mim: não precisa ser falado muito. Não precisa ser falado muito. Poderia falar outras coisas, mas quando a gente entende que o Espírito Santo precisa trabalhar no nosso coração, a gente dá espaço e dá lugar para ele. E eu encerro essa pregação dizendo que todas as coisas que você buscar, todas as coisas que você quiser que Deus possa te abençoar, primeiro você deixa a insegurança, deixa o que você viveu, esquece, deixa aquilo que você, aquele sofrimento que você passou, aquele medo que você certamente adquiriu no sofrimento. O povo de Deus, ele, com tudo na mão, com tudo, ele morreu no deserto. Ele não chegou à terra prometida. A geração, sim, a geração que foi gerada no deserto chegou. Mas a maioria não chegou, quase ninguém. Só Caleb e Josué chegaram na terra prometida. E o Senhor tem trabalhado no coração da igreja para que a igreja possa ser uma igreja viva, uma igreja que tenha uma palavra, que possa direcionar os nossos dias, direcionar diante dos problemas, direcionar durante, as nossas decisões. E que isso seja uma marca dessa igreja. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenho alguns avisos para dar, coisas até boas. A nossa Santa Ceia era na quinta-feira, na primeira quinta-feira. A partir do mês de março, ela será no domingo. A partir do mês de março, toda a nossa Santa Ceia, ela será no domingo. Por que no domingo? Domingo é um dia que, possivelmente, a igreja vai ter mais gente. Uma igreja que um culto da família. Então, nós achamos melhor que seja quem não vier no domingo, a gente sempre vai ter na quinta-feira seguinte a Santa Ceia para quem não veio. Tá bom? Glória a Deus. Vamos encerrar o culto então.
Adriana, Deus não me incomodou, sabe, com a decisão que aquele senhor tomou. Porque ela já tinha sido tomada pelo Deus. E quando eu não falei mais com ele, eu apenas deixei na mão de Deus o melhor. Fica tranquila, que Deus tem propósito nisso. Se o processo é esse, o propósito de Deus, ele vai permanecer. Não fique preocupado. Não teve nenhuma decisão errada, nada. O propósito de Deus fez você passar por esse processo. E vocês vão ser abençoados aonde vocês estiverem. Amém. Amém? Amém. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós agradecemos por esse culto, Pai. Agradecemos por todas as coisas que o Senhor nos falou na noite de hoje, Pai. Agradecemos, Senhor, a presença do Espírito Santo. Amém. Nos leve, Senhor, em segurança para a nossa casa, Senhor. Nos leve, Senhor, para onde o Senhor quiser, Senhor. Mas que os teus anjos estejam conosco. Nos abençoe, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam Amém. amém. Glória a Deus. Está encerrado. Amém. Aleluia. Glória a Deus.